Boa noite, pessoal. Então, a gente está chegando aqui ao último trecho do conteúdo, que vem a ser basicamente aqui a parte de momento angular, tá? E eu quero deixar aqui já de cara para nós uma coisa que eu tenho falado nas aulas, mas eu queria reforçar aqui, que é o seguinte: existe um equivalente na física que está relacionado tanto quando a gente tem ali o movimento de translação, como tem movimento de rotação. Então, a gente sabe que quando a gente está trabalhando ali o movimento de translação, a gente tem o quê? A gente tem posição, que eu estou botando com o X aqui, certo? Tem, tem posição, tem força, tá? Tem massa, tem velocidade, tem aceleração, tem momento linear, tá? Tem tudo isso daí. Tem momento linear. E aí o que é que acontece? Para tudo isso daqui, a gente vai ter um equivalente angular, tá? Às vezes, a ideia é a mesma, mas a lógica em si, ela difere um pouco, ou tem alguma coisa que está relacionada com o momento linear, mas a gente chega mais ou menos na mesma ideia de definição. Então, quando a gente pensa em termos angulares, a nossa posição vira o nosso ângulo, certo? A nossa velocidade vira a nossa velocidade angular, a nossa força, como a gente demonstrou, vira o nosso torque, embora que o torque tenha uma relação com a força, mas é o equivalente à expressão, tá? A massa, que é a inércia do corpo, certo? Se torna o momento de inércia, quando a gente está pensando aqui em angular. O próprio centro de massa, que a gente discutiu, ele vira o nosso eixo de rotação. Eixo de rotação, perdão. A nossa aceleração, a gente tem um componente angular dessa aceleração, que é o alfa, e agora a gente vai ver que para um momento linear, a gente vai ter um equivalente, que é o momento angular. E aqui tem essa tabelinha aqui para vocês, que está fazendo justamente essa questão aqui, essa ponderação, tá? Então, tem todas essas relações que a gente estava descrevendo, ó. Por exemplo, a segunda lei de Newton aqui, que envolve o torque. A gente está. O torque o quê? Para o torque, certo? O torque está para a força, o momento de inércia está para a massa e a aceleração está para a aceleração angular. Simplesmente isso daqui. E aqui tem quando a gente está falando sobre conservação, certo? Conservação de momento linear. Para que haja conservação de momento linear, a gente sabe o quê? Que a força externa ela tem que ser nula ou é muito pequena, como a gente já chegou a ver. E aqui nesse caso a gente vai ver que o que a gente vai ter que conservar aqui, que vai ser nulo ou muito pequeno, é o nosso torque, tá? E tem aqui também que a gente viu na aula passada, né, para a energia cinética, de translação e de rotação. Tá? Mas, enfim, vamos entrar aqui no assunto em si. O assunto tem suas peculiaridades e dificuldades matemáticas. Eu tentei abrandar o máximo para a gente não perder tempo, porque, assim, é um assunto que levaria pelo menos 4 horas para expressar. Então, eu tentei ser o mais sucinto possível para que a gente possa passar. Mas vamos lá, olha só. É, é, como eu estava falando, né, existe o equivalente linear do linear no momento angular, né? Quer dizer, na relação angular do momento linear, que é, no caso aí, o que a gente vai ver, a definição de momento angular, certo? Então, basicamente é o seguinte, ó, como eu falei, às vezes ele tem uma relação direta, mas ele até precisa na definição da própria definição que ele seria equivalente. O momento angular, L, para aqui para uma partícula, L0, ele vai ser uma relação que do momento linear, ou seja, a gente pode escrever, pode perguntar? Ia falar alguma coisa? Bom, então acho que só foi o microfone aí que, enfim. É, Opa, Mecenas. Quem é Mecenas? Sou eu, professor, chegando agora. Ah, tá.
Tudo bem. É que você estava com o microfone ligado, fez o barulho, eu Ah, pensei que você queria perdão, gravar, perdão. não. E aqui no Rio Não, tá não. trovejando pra caramba, então deve ter sido algum barulho aí. Desculpa ter Ah, não, 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 incomodado. tudo bem, não, tudo bem. Eu só estou perguntando porque assim pode paralisar a aula à vontade, certo? Não tem problema nenhum para mim, tá ok? Então vamos lá. A Desculpa. definição, não, não, tranquilo. A definição de momento angular, simplesmente ela fica sendo como o seguinte: ó, o momento angular L0 e ele é um vetor, certo? Um ente vetorial. Ele é o que? A razão entre o vetor posição e o vetor momento linear. E aí tem o seguinte: a gente pode pegar essa nossa definiçãozinha daqui e a gente sabe que pode escrever esse momento linear aqui simplesmente em termos. O momento linear ele pode ser escrito em termos da massa pela velocidade. É a definição do nosso momento linear. De maneira que o quê? Se trata de um produto vetorial. Então, a gente sabe o quê? Que ele tem que haver perpendicularidade entre o vetor, esse vetor daqui, L, e aqui está representado no desenho, e os vetores R e P, certo? Eles têm que ser perpendiculares, no caso L a R e P, tá? E aí tem que tomar cuidado porque é o seguinte, R e P, eles não podem ser perpendiculares, né? Se eles forem perpendiculares, a gente sabe que essa relação é uma relação senoidal e o seno de 90 é, e o seno de 90 aqui vai dar. Não, peraí. E o seno de. Eles não podem ser paralelos. Não, perdão. É cossenoidal, não é senoidal, não. Senoidal é o do produto escalar. O produto vetorial ele vai ser cossenoidal essa relação. Então, se eles forem paralelos, o que acontece, perpendiculares, é que você zera esse produto, tá? Então, aqui, ó, L0 é perpendicular a RP, mas RP não pode ser perpendiculares entre eles. E se a gente derivar esse momento angular aqui, a derivada em relação a L0, tá? O que é que a gente faz? A gente aplica essa derivada, no caso, para os dois vetores aqui. De maneira que a gente vai fazer a probabilidade distributiva e o produto e a derivada de um produto é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o segundo vezes o primeiro. E aí a gente chega no seguinte, ó, a derivada de R em relação a t é a velocidade. E a velocidade, ela é o quê? P, P, a gente sabe que é m vezes v. E aí, se eu tiver por acaso aqui, ó, é, R vezes V. E se eu por acaso tiver o DRDT, DRDT é o quê? É a própria velocidade. Aí, se eu tenho um produto vetorial entre V e M vezes V, é como se eu tivesse um produto vetorial de V e V. V e V, eles vão ser o quê? Eles vão ser paralelos. Um é paralelo ao outro, não vai ter diferença. E aí, quando a gente vai chegar lá na definição, certo? Seria o seguinte, seria módulo do primeiro vezes o módulo do segundo, vezes o quê? Vezes o seno do ângulo entre eles, tá? E o seno do ângulo entre eles vai ser 0 grau. Logo, esse produto daqui, entre dr, dt e p, vai dar zero. Como vai dar zero, a gente elimina esse termo. A gente elimina esse termo, de maneira que sobrou para a gente o quê? Sobrou R vezes dpdt. E aí a gente lembra da aula passada, de aulas passadas, que o quê? A derivada do momento linear no tempo é o que a gente chama de força, tá? Então, a gente pode escrever aqui que o nosso momento angular ele pode ser escrito a variação ΔL de 0 dt, ele pode ser escrito como R vezes F, tá? Quem é que é R vezes F? A gente sabe que é o nosso torque, tá? Então, a variação do momento angular no tempo é igual ao torque. E aqui a gente vê que isso daqui chega ao seguinte, ó, a variação do momento linear no tempo é o nosso torque, é a nossa força, tá? Então, note que essas relações de equivalência elas vão se mantendo, certo? Então, é o seguinte, ó, se não houver torque resultante, ou seja,
a gente vai ver que o torque resultante ou torque externo atuando sobre o sistema de uma partícula, de várias partículas, ou um corpo extenso, se não houver torque resultante externo atuando sobre ele, o momento angular vai ser constante. Por quê? Olha só, se o torque for igual a zero, o que é que acontece aqui, ó? A derivada, se não houver o torque, vai ser d de L de zero dt vai ser igual a zero. Se a derivada temporal é igual a zero, isso aqui implica o quê? Implica que L é igual a L0, e aqui a gente tem a nossa conservação do momento angular, da mesma maneira que a gente tinha anteriormente a conservação do nosso momento linear. Ou seja, mostrando essa equivalência. E essas leis, como eu já falei anteriormente, de conservação, de energia e de momento, elas são leis que valem tanto no macromundo como no micromundo. A gente tem todos esses equivalentes, tá? Mas aí tem um porém que é o seguinte, olha só, é muito comum a gente relacionar a ideia de que o torque ele só está relacionado a sistemas que giram. Então, quando a gente chega aqui e fala o seguinte, ó, eu posso chegar aqui e falar o seguinte, não existe torque para uma partícula em movimento retilíneo, por exemplo. E aí é um VOF, você corre lá rápido e coloca verdadeiro. E aí você pode se dar muito mal. Por quê? Porque existe torque em relações a partículas, e aqui a gente vai demonstrar num simples exercíciozinho aqui. Olha só, aqui ele pede para calcular o momento angular e o torque que estão agindo sobre uma partícula, certo? Só uma partícula, sujeita ao esquema descrito abaixo. Olha. Então, aqui a gente tem uma partícula, tá? Ele está fazendo esse movimento aqui, pode ser esse movimento aqui de descida, certo? De queda. E aí ele pede para que se calcule o torque para essa partícula. Como é que eu vou fazer para calcular esse torque? Tá? Em relação, aí o torque é em relação ao vetor, tem um ponto P qualquer aqui, que eu queira, e eu quero calcular o torque em relação a esse ponto. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar aqui e vou usar a definição. Então, como é que é a definição? O momento angular é o produto vetorial de R vezes o momento linear que é sujeito a essa partícula. Aí agora a gente pode ver que esse momento que essa partícula daqui ela está sofrendo é um momento que tem variação no tempo. Note que o seguinte, ó, se isso daqui for uma espécie de buraco, de abismo, por exemplo, de buraco de abismo, essa variação ela vai aumentar esse fator R daqui com o tempo, porque aqui, ó, ele está aqui num determinado instante, depois ele está aqui, depois ele está aqui e assim sucessivamente. Então a gente pode escrever esse momento daí de que maneira? Eu posso escrever como sendo ó, um momento linear. Aqui eu vou aproveitar para escrever o módulo do momento linear, tá? Ele vai ser o quê? Vai ser m vezes a velocidade, e essa velocidade ela é uma função temporal, tá? Ela vem a ser uma função temporal. Por quê? Porque ela depende do instante que está sendo feita essa medida. Então, a gente pode dizer que esse momento aqui também é temporal. Só que é o seguinte, se a gente lembrar lá da lei da cinemática, a gente tem o quê? Eu tenho que V é igual a V0 mais GT, certo? Já que você está no sentido aqui tá indo no mesmo sentido da gravidade. Então, V é V0 mais GT. Eu não tenho a velocidade inicial desse problema. Eu posso escrever o seguinte, ó, V de T é igual a GT. A gente pode fazer essa escrita. E aí a gente vai escrever que o momento aqui em módulo temporal, ele vai ser o quê? Ele vai ser M, certo? No lugar de V, eu vou usar o quê? G vezes T. Está aqui o meu momento linear para esse instante. E aí o seguinte, eu agora vou ter que relacionar esse momento com quem? Com o meu R, tá? E aí como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar da seguinte maneira, ó, o momento angular, L0 aqui, ele vai ser, nesse caso aqui a gente está pegando um módulo do momento, ele vai ser dado pelo quê? A distância nesse instante que a gente está calculando aqui é a distância R. Então vai ser, ó, módulo de R vezes
o módulo de P, que é em relação a T, vezes o ângulo entre eles. E aí, como é que se vai dar esse ângulo desse ele aqui? Vai ser o seno, eu vou chamar aqui de φ, onde φ é esse ângulo aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Note que se ele tivesse aqui, ó, por exemplo, o ângulo entre eles seria zero. Aí, à medida que ele vai se afastando na descida, esse ângulo vai variando, ok? Então, a gente pode escrever φ da seguinte maneira aqui, ó. Eu posso pegar um triângulo retângulo aqui, vou botar aqui de ladinho, que é o seguinte, ó. Eu tenho D, eu vou ter o meu R aqui, tá? Eu tenho D, eu tenho o meu R, e vou ter aqui essa componente, que nesse caso daqui não é uma componente que vai interessar para a gente, né? Em relação a φ. E aí eu posso ver o seguinte, ó. Eu posso escrever o seguinte aqui, ó. Em relação a φ, D é cateto adjacente. Então, eu posso pegar aqui, ó, cosseno de φ, certo? Cosseno de φ, cosseno de φ vai ser D, D sobre quem? Sobre a hipotenusa. R. Cosseno vai ser D sobre R. De maneira que, se esse daqui é o cosseno, certo? Se esse daqui é o cosseno, perdão, pessoal, só um detalhe. Ai, que droga. O meu ângulo φ, o meu ângulo φ perdão, pessoal, olha só. O meu ângulo φ não é em relação à trajetória. Eu acabei me passando. O ângulo φ seria esse ângulo aqui. Ou seja, ele estaria fazendo, no caso, esse ângulo aqui, ó. Pela nossa lei de ângulos opostos pelo vértice. Então, seria o seguinte, ó. Esse daqui seria o ângulo φ, certo? Esse seria o ângulo φ. Então, pelo oposto do vértice, esse daqui seria o ângulo φ e não aquele. Peço perdão, eu me equivoquei aqui. Esse hábito de não fazer as questões antes acaba acontecendo isso. Com isso daqui em mente, D agora não vai ser mais o cosseno, vai ser o seno, tá? Então, isso aqui vai ser o seno, vai ser seno de φ, vai ser D sobre a hipotenusa, que é R, tá? E com esse resultado daqui, a gente pode escrever que L0 vai ser R, no lugar do momento daqui P de T vai ficar M, GT, vezes quem? Vezes D sobre R. R com R a gente pode cortar, certo? De maneira que a gente pode escrever que o nosso momento linear vai ser quem? Vai ser D, a distância D ali, entre os dois extremos, mgt. Então, para uma partícula que está descrevendo um momento retilíneo, nesse caso daí na vertical, existe é, um momento angular, tá? E aí ele pede também o torque. E aí a gente sabe o seguinte, como é que é a relação de torque de momento angular? O torque, eu vou escrever o T que eu costumo usar. O torque em módulo aqui, tá? É a variação do momento, a variação temporal do momento angular. Com isso daqui em mente, o que, é que a gente vai ter? Eu vou ter que o torque vai ser a derivada em relação a T de dmgt. Esses termos aqui, eles são o quê? Eles são constantes. Se eles são constantes, eles não entram na derivada. A derivada de t em relação a t é 1. E aí a gente vai ter que o torque vai ser dmg. Então, existe torque entre existe torque e momento angular para uma partícula que não está descrevendo uma relação rotacional, tá? E esse aqui é o objetivo desse exercício, é a gente justamente demonstrar que isso daqui ocorre, tá? Então vamos aqui avançar. Vamos lá, é o seguinte.
Como a gente já tinha visto anteriormente ali naquela parte de momento linear, se existirem forças externas atuando na questão do momento linear, pode existir o momento linear. Por quê? A gente demonstrou através de um exercício que o quê? Que as forças internas que estão relacionadas ali ao momento, elas são tão maiores do que a força externa que é uma aproximação razoável, razoável não, bastante aceitável, a gente dizer que as forças externas elas são praticamente nulas, tá? Nesse caso daqui, se houver uma força externa atuando sobre o momento, sobre uma partícula que tem momento angular, isso não vai interferir na existência ou não de momento angular. E aí eu chego aqui o exemplo para a gente aqui, ó, novamente. A finalidade do exemplo. Existe uma força externa atuando sobre essa partícula. Que força é essa que está atuando sobre essa partícula? É a força peso, massa vezes gravidade, tá? Então, o fato dessa força externa estar atuando sobre ele não impediu que houvesse o momento angular, tá? E nem o que houvesse o torque. Mas aí tem um detalhe: para que haja momento angular, não é a força externa que interessa para a gente nesse caso, e sim o torque externo, ou o torque resultante. Se o torque externo for igual a zero, a gente vai ter o quê? Vai ter a conservação do momento angular. Então, o que interessa para a gente aqui não é a força, mas assim o torque da força. Só para ressaltar. E aquele exemplo ele vem bem a calhar por causa disso, porque a gente pode fazer isso. Lembrando aqui, ó, lei de conservação, importantíssima. É o que vigora no universo, não importa onde seja, certo? Aí vai ser, ó, o torque é igual à derivada do momento angular no tempo, tá? Se o torque for nulo, se o torque for nulo, aqui no caso eu botei vetor nulo, isso implica o quê? Que o vetor momento angular vai se conservar, ou seja, o momento angular final vai ter que ser igual ao inicial. E essa é a consequência, independente da força externa estar ou não atuando. Existe um conjunto de forças que são deveras importantes dentro dessa questão de momento angular e de conjunto de forças, que são as chamadas forças centrais. O que é que vem a ser uma força central? Uma força central, ela é uma força que ela vai estar atuando na direção radial, certo? E ela depende da distância. E existe um exemplo de força central muito comum que todos nós somos submetidos do momento que nascemos ao momento que morremos, que é a força da atração do Sol, tá? Então, esse é um exemplo de força central. Então, aqui tem um esquema no qual é o seguinte, ó, a força depende da distância do raio e ela tem a direção radial, ou seja, para dentro. Aqui a gente tem um sistema que a gente poderia colocar como sendo um sistema de uma de um planeta, por exemplo, com uma massa m ligado a uma estrela no seu centro, tá? E como é que fica essa relação aqui o seguinte para a gente? Olha só, essa força tem essa característica aqui, tá? Então ela tem essa direção radial. E aí a gente pode escrever o torque, certo? O torque como o seguinte, eu posso escrever aqui o torque como sendo R, certo? Vezes F. Quem é o meu F aqui? O meu F vai ser o meu F de R, ou seja, a minha força central. De maneira que a gente pode escrever o seguinte aqui, ó. Eu posso escrever que esse torque aqui vai ser R vezes F. E aqui, ó, eu estou escrevendo da maneira que está aqui, que é o seguinte, ó. Eu estou escrevendo o módulo da força vezes o vetor que dá a direção para ela. É como a gente escreve o vetor, por exemplo, se eu tiver o vetor, eu tenho aqui o vetor P, certo? Ele não tem componente X. Então, eu poderia escrever como 0i mais P na direção J.
Eu estou fazendo a mesma coisa com a força aqui. Só que em vez de estar escrevendo em termos de coordenadas cartesianas, eu estou escrevendo aqui em termos de uma coordenada radial, tá? Então, teria isso daqui. E o que, é que a gente tem aqui, ó? É, R, R é esse vetor aqui, ó. Deixa eu botar em outra cor aqui rapidinho. R é esse vetor aqui, ó, tá? R é esse vetor aqui que aponta na direção do centro da trajetória. Ou seja, a gente tem o quê? Entre o versor radial da força e R, o ângulo entre eles, certo? O ângulo entre θ é, θ entre o vetor R e o versorzinho R é 0 grau. Se é 0 grau, quanto é o seno de zero? O seno de zero é zero. Então, de forças centrais, no caso de forças centrais, qual é que vai ser o torque? Em caso de forças centrais, o torque aqui vai ser quem? O torque seria o módulo do torque, né? Vou escrever. Seria R, o módulo de R, vezes F. E aqui a gente teria o ângulozinho, né? Eu vou escrever em termos de F. E o seno do ângulo entre eles, que é 0 grau. Logo, o valor desse torque aqui também é o quê? Zero. Tá? Se o torque é zero, a gente sabe o quê? Tem uma relação entre torque e a derivada do momento angular. dl dt é igual ao torque. Se o torque se o torque é igual a zero, e aqui tanto faz, eu estou escrevendo vetorialmente, mas a gente podia escrever escala em módulo também dele, certo? Isso daqui implica para a gente o quê? Que o momento angular, vou escrever em módulo, se conserva. Isso daqui tem uma relação muito importante. Por que, que vai ter uma relação muito importante? Porque com essa ideia daqui de conservação do momento angular devido a forças centrais, a gente chega na famosa segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas. Ou seja, é constante a relação do momento angular e a gente pode escrever uma área, certo? Do produto vetorial, do módulo a gente faz a mesma coisa, de maneira que a gente encontra aqui o quê? Que a variação da área ela acaba sendo o quê? Igual para tempos diferentes e velocidades diferentes, ela acaba dando a mesma área. Foi uma coisa que o Kepler descobriu lá em 1620, alguma coisa. Só que o seguinte, ele não sabia por que ele tinha descoberto isso. E é fantástico que foi Newton que demonstrou isso daí posteriormente, tá? Mas vamos lá, a gente tem aqui um probleminha para a gente falar um pouquinho sobre forças centrais, que é o seguinte, olha só. Uma pequena esfera de massa m gira sobre uma mesa. Então eu botei aqui a mesa, tá? Ela está girando e ela está sendo presa por uma linha que pode ser puxada de maneira a gerar uma força central. Ou seja, aqui tem era para ser uma mão de um ser humano, a bolinha está presa ali no fio e ela está girando, certo? O que é que acontece quando eu puxo ela mais para dentro? O que é que acontece? Qual é que é a relação? E aí aqui ele pede o seguinte, ó, ele pede para que determine a relação, a velocidade final em relação da função do raio. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Bom, o que a gente acabou de constatar foi o seguinte, olha, o torque para forças centrais é nulo, o que implica que o quê? Que a conservação, aqui eu já estou botando em módulo, entre o momento angular
final e o momento angular inicial. A gente tem essa conservação. E aí o seguinte, olha só, a gente sabe que esses dois momentos aqui, eles vão ser relacionados com o mesmo ângulo. Eu podia escrever aqui o seguinte, ó, quem é o meu momento final vai ser M, R, V, certo? E aqui o ângulo entre eles, seno de φ, por exemplo. E quem é que vai ser o seguinte? Eu vou chamar isso aqui de inicial, R inicial e V inicial, tá? Vai ficar sendo M, R final, V final, V final e o seno de φ. Note que o seguinte, ao aproximar puxar a bolinha e você diminuir o raio, você não vai alterar o seno ali daquele ângulo que eles estão fazendo um com relação ao outro. Isso não muda, tá? Então, a gente pode eliminar esses dois termos e também pode eliminar a massa. A massa é constante desse sistema, tá? De maneira que a gente relaciona o seguinte, ó, RI vezes VI vai ser igual a RF vezes VF. Eu quero quem é a minha velocidade final. Então, a minha velocidade final vai ser RI VI sobre RF, tá? E essa relação daqui, ela vale para qualquer coisa sobre uma força central. Por exemplo, o que aconteceria se a Terra saísse da posição que ela está e se aproximasse mais do Sol. E aí você pode chegar e simplesmente especular. Quem é mais rápido no movimento de translação? Mercúrio ou a Terra? A gente sabe que Mercúrio leva cerca de 80, são 86 dias. Agora não me vem à cabeça, mas é algo em torno de 100 dias para fazer um ano completo ali de Mercúrio. Ou seja, o movimento de translação do Mercúrio ele é muito mais rápido e se deve a essa questão da força central. É por isso que Vênus é mais rápido do que a Terra é mais rápido do que Marte, Marte é mais rápido do que Júpiter, Júpiter do que Saturno. E olhe que não existe uma dependência de massa, certo? Não há uma dependência de massa. Ou seja, se por acaso Júpiter fosse empurrado para a posição de Mercúrio, provavelmente ele ia acontecer o quê? Ele ia translar em torno do Sol com a velocidade, eu não vou dizer que seja a mesma, né, porque a gente tem que ver qual é a relação da velocidade dele lá e o raio, tá? Mas seria uma velocidade muito maior naquele entorno dali, certo? E aqui ele pede o seguinte, aí também, ele pede para a gente o trabalho da força central. No item letra B, para que a gente calcule o trabalho, o que, é que a gente faz? A gente sabe que o trabalho, certo? O trabalho é igual a quem? Vai ser igual a integral, tá? Vai ser igual. Eu botei esse trabalho vetorial, cara. Tô com isso na cabeça. Vai ser a integral de quem? Da posição inicial até a posição final de quem? Da força, que força é essa? É a força central, certo? Vezes o dr. É aqui que a gente escreve o trabalho. E a gente sabe o quê? Que o teorema da energia cinética diz para a gente que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Então, eu também posso chegar aqui e dizer o seguinte, ó, o trabalho vai ser simplesmente a diferença entre a energia cinética final, certo? Menos a energia cinética inicial. De maneira que a gente poderia escrever aqui que o trabalho vai ser igual a quem? Meio de m. Aí vai ser velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado. Quem é que é a minha velocidade final? A minha velocidade final está relacionada com a velocidade inicial ali. Então, aquilo dali. Oi, pessoal, peço desculpa para vocês, eu esqueci. Eu tô querendo ficar doente aqui, tô resistindo bravamente a, aos estímulos da influenza aqui e a minha mente tá super
congestionada, desculpe. Tá? Então, como é que fica isso daqui? A gente pode escrever isso como sendo meio de m e a relação entre as velocidades final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado. Isso daqui vai dar para a gente o seguinte: quem é que é a minha velocidade final ali? Eu posso escrever em termos da velocidade inicial, ficaria, ó, cadê aqui? RI ao quadrado sobre RF, RF ao quadrado, VI ao quadrado menos VI ao quadrado. Ou seja, eu posso botar VI em evidência, então o trabalho é metade da massa vezes a velocidade inicial ao quadrado, abre parênteses, o raio inicial ao quadrado, o raio final ao quadrado, menos 1. E aí a gente pode saber qual é o trabalho necessário, certo? Para trazer, por exemplo, um planeta que nem Júpiter, da posição que ele se encontra até a posição de Mercúrio. Qual seria esse trabalho? Obviamente uma coisa gigantesca, né? Já que a gente tem os raios ali, um cancelando o outro naquela relação, é claro que vai estar bem mais perto, vai ser menor o raio final, né? Mas a gente fala na questão no tocante ali de intensidade. Olha só, a aula vai cair agora e quando voltar a gente continua aqui o assunto, viu? Até já, uns 7 a 8 minutinhos aí, viu, pessoal?